Olá, ouvintes do Ecos do Marajó, eu sou o Luiz e estamos de volta com o nosso 17º episódio. Esse episódio marca uma retomada importante e hoje vamos conversar com Tainara do Carmo, uma mulher marajoara que atua como parteira e é integrante da Associação das Parteiras Tradicionais de Breves. Sua trajetória é dedicada à saúde e aos direitos das mulheres. Tainara se tornou uma grande inspiração e uma referência, apesar de jovem, na luta por melhorias nas condições de vida das mulheres marajoaras. Vamos conhecer um pouco da sua experiência e os desafios enfrentados por ela e tantas outras mulheres da região. Ela que é do município de Breves, no arquipélago do Marajó. Tainara, para começar, conte um pouco sobre a sua trajetória na área da saúde e o papel na Associação das Parteiras Tradicionais de Breves. Como que essa experiência moldou a sua visão sobre os direitos das mulheres marajoaras? Eu me chamo Tainara do Carmo, para o deficiente visual. Eu sou uma mulher parda, né? Tenho cabelos longos, olhos castanhos e eu utilizo óculos. Eu sou de uma família que vem de tradição de parteiras, né? A minha avó era parteira, a minha tia-avó também é parteira. Então eu recebi esse dom delas. Eu entrei nessa associação porque eu tive conhecimento através de panfletagem, né? Eu vi umas mulheres panfletando e aí eu me interessei em fazer o curso de parteira, porque eu já havia acompanhado vários partos e eu queria saber muito mais sobre o nascimento, né? Então eu adentrei dentro da associação como uma forma de colaboradora somente para fazer a realização dos cursos, né? E bem permanecer lá. Aí vieram os convites para fazer parte da direção e me colocaram como secretária, né? Então, desde essa época eu venho executando esse trabalho, ajudando na associação, de forma que vai desempenhar um papel muito mais importante, né? E a partir daí fomos ver esse cenário da saúde da mulher, de quanto ele é precário, de quanto é necessário, né? As parteiras tradicionais dentro da questão da saúde e principalmente na questão da ancestralidade, né? Nós falamos que o partejar ele vem de séculos e isso também não tem que ser morto nessa época, ou seja, não tem que parar em mim ou na minha tia-avó ou na minha avó, ele tem que continuar. Então, essas mulheres, né, nós que somos donas de saberes ancestrais, de plantas, de também herveiras, né, nós estamos na luta para que seja contínuo o nosso trabalho, né? E através da associação isso é possível, né? A associação ela traz consigo várias outras formas de ver o parto. O parto domiciliar, o parto mais humanizado, e um parto também que ele é colocado em saberes empíricos, né? Ou seja, é um saber que uma avó passa para sua neta, ou que uma mãe passa por sua filha, e aí vai se prosseguindo, né? Então, as parteiras tradicionais do município de Breves, elas são nada mais do que uma resistência, né, da sociedade no trabalho humanitário com as suas parturientes, né? Principalmente com as mulheres ribeirinhas. Certo, Tainara. A gente tem visto também que sua atuação tem se dado em outras áreas. Você, por exemplo, participou de alguns espaços referentes à insegurança energética. Como que essa insegurança energética tem impactado a saúde e os direitos das mulheres no Marajó? Nós estamos realizando, né, rodas de conversa sobre a questão dessa questão energética, principalmente para as parteiras, porque a grande maioria são ribeirinhas e não têm acesso, né, à energia elétrica e nenhum tipo de energia renovável dentro das suas comunidades. Então, geralmente elas utilizam, né, dentro dos seus kits de parteira, uma lanterna, né, para poder realizar seus partos, que antes eram feitos de lamparinas, né. Então, as parteiras tradicionais na região do Marajó, elas têm essa dificuldade justamente por isso, por essa questão energética fazer parte, e é uma dificuldade, um impasse para elas terem um trabalho realizado muito melhor, ou seja, para elas entregarem um trabalho muito mais humanizado, precisaria de energia, né, precisaria delas ter um acesso mais à informação, delas serem conectadas à internet, e a falta de energia impossibilita elas. Então, na hora do parto,
que antes eram feitas com velas, que antes eram feitas com lamparina, hoje é feita com lanternas, né? Elas têm dentro dos kits delas essas lanternas aqui para auxiliar elas, dentre outros materiais que foi doado, mas as lanternas fazem um papel muito importante nessa questão. E você vê que isso daí impacta elas porque elas não utilizam só da energia para a questão do parto, né? A grande maioria delas são mulheres agricultoras, herveiras, mãe de família, que precisariam da energia justamente para isso, né? Principalmente uma energia limpa, de placa solar, né? De outras fontes de energia seria muito importante. Então, nas rodas de conversa, nós sempre ouvimos delas que o quanto isso seria necessário para melhorar a vida delas enquanto contexto de comunidade, enquanto também é um trabalho dentro da associação, porque é um trabalho que não é remunerado, né? A parteira tradicional, principalmente na área ribeirinha, ela não é remunerada de nenhuma forma, nem via poder público e muitas das vezes nem via a sua própria parturiente lhe pagar. O que acontece? Ela deixa seus afazeres domésticos, a sua plantação, o seu modo de trabalho para partejar, né? O que a gente falamos que partejamos por amor e servimos e acolhemos, justamente por isso. Porque a gente tem medo, né? As mulheres de Marajoara têm medo de dar à luz em um lugar que elas não sejam aceitas, ou seja, um lugar que elas não sejam bem-vindas, né? E com tanta assim, morte que ocorre dentro dos hospitais, nesses municípios, isso acaba ocorrendo um medo. E aí as parteiras estão lá para acolher, como sempre, né? A grande maioria, antigamente, das pessoas que nasceu pelas mãos das parteiras. E era justamente dessa forma, né? A luz de vela, a luz de lamparina, porque antes tinha muito menos acesso à energia elétrica do que hoje, mas hoje continua no mesmo caminho de não ter em alguns pontos, principalmente nas áreas mais distantes, que é bem longe, assim, 4, 6 horas de viagem dentro dos rios. Muito bom, Tainara. Pensando nisso, né, a gente também acaba pensando no engajamento dessas mulheres nesses espaços e a esses direitos, né? Quais são os maiores desafios para as mulheres marajoaras se engajarem na luta por seus direitos, especialmente no acesso à saúde, que é a sua frente de trabalho? O principal desafio é que nós mulheres, nós temos um pouquinho menor vamos dizer assim, menos visualização dentro desse meio, principalmente das redes sociais, porque o nosso trabalho é invisibilizado, né? É como se algo que impulsionasse a internet fosse algo que não é do interesse do poder das outras pessoas saberem sobre gestação, sobre parto, sobre pós-parto, porque quem gesta é mulher, e sua grande maioria, muitas das vezes, vê o parto ou a gestação como um empecilho, né? Então, nós vemos que para nós sermos uma mulher de luta, a gente tem que ter características, né? E essas características, elas são baseadas realmente nas nossas vivências. Ninguém vai à luta se a dor não é na pele. Então, nós vemos que essas mulheres, né, que estão aí nas redes sociais, que estão aí na luta nos grupos, nos coletivos, e também nas associações, é justamente para garantir esses direitos. Ou seja, esquece as garantias de direito, né? O direito da mulher ter um acompanhante, o direito da mulher ter um parto natural, o direito ao respeito sobre todas as coisas, o respeito ao querer da mulher. Então, a nossa maior dificuldade é essa, né? É crescer nas redes sociais para mostrar o nosso trabalho. De que forma também nós não temos esse engajamento por conta disso, né? Hoje em dia, nós falamos que o que vende é aquilo maquiado, né? Aquilo que é gourmetizado, né? Um parto gourmetizado, um parto humanizado gourmetizado, ele vende muito mais de um parto natural dentro de uma canoa, como já ocorreu nas nossas parteiras, né? Dentro de uma casa simples. Então, antes as pessoas viam isso como uma pobreza. Você tem um parto em casa e as pessoas que são pobres são sem acesso à informação. Hoje não, hoje esse parto se chama parto humanizado, né? Parto gourmetizado. Então, a um certo ponto que é muito importante, né, para todas as mulheres, se possível, passar por isso, né, por um parto humanizado, por um parto respeitoso. Mas, porém, quando a gente colocamos nas nossas redes sociais, isso daí, ele não é muito visto, porque quem pare, quem gesta e quem engravida são mulheres, né? Então, o nosso grande público hoje de engajamento seria mulheres. Para esse público aumentar,
o interesse masculino ele é muito pequeno dentro do quando se fala em gestação. Muito bem, Tainara. Para finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para as outras mulheres marajoaras que eventualmente escutem, acessem o nosso podcast e para o público em geral sobre a importância de se unirem pela busca dos seus direitos e pela segurança energética que pode segurar outros direitos, não é mesmo? Queria deixar uma mensagem bem clara aqui de que nós não estamos nessa luta sozinhos, né? Existem pessoas, existem entidades que também buscam, né, por essa melhoria, né, energética. Hoje a gente vê um grupo de mulheres muito unidas, né, dentro das suas próprias comunidades, levando essas informações de que é direito, de que nós podemos, né, fazer com que esse direito seja efetivado e que isso não ocorre porque nós não buscamos. Então, essas informações, tudo que o Observatório do Marajó está nos repassando, nós estamos repassando dentro das comunidades, estamos levando para elas, né, saberem, e aí para que essa luta ela continue, né? Em questão das parteiras, se faz muito necessário, né? Ela ter acesso a essas informações, justamente para que elas sejam provedoras da luta delas coletiva, mas principalmente da luta pessoal, que elas se empoderem, né, diante dos outros fatos, que o fato delas serem parteiras, muitas delas sem estudo, leigas, não quer dizer que elas não tenham direitos, né, não ausenta elas de direitos. Então a gente sempre leva essa mensagem de que elas são importantes para a sociedade, que essas parteiras elas fazem parte dessa sociedade brevense, e o quanto o trabalho delas, nosso no caso, é importante, principalmente para aquelas que são de áreas mais distantes, ribeirinhas mesmo. O quanto os trabalhos delas são importantes para a sociedade brevense, né? Quantas vidas e quantas mães, filhos, nós parteiras acolhemos, nós parteiras estamos lá para vivenciar esse momento mais importante na vida de um ser humano, que é dar à luz a seu filho, né? Então, por isso, e muitas delas, né, estão sem energia elétrica, né, estão sem energia sustentável, sem uma placa solar, e mesmo com uma lanterna elas conseguem fazer um trabalho lindo, né, que muitos aí não valorizam, né. Algumas delas falam que nós não nos sentimos valorizadas dentro dos hospitais, dentro dos centros de saúde, né. Nós tivemos vários problemas com algumas instituições de saúde, né, com alguns hospitais aqui em Breves, justamente por isso, porque chega a um certo ponto que nós esquecemos da nossa valorização. Só que elas já sabem, né, dos direitos delas, elas já sabem de quem elas podem recorrer, de que forma. Então, basicamente, é esperar com que esse nosso projeto de empoderar elas se prossiga, né? Que seja passado também para as filhas delas, para netas delas, e a gente consiga ter esse trabalho de parteiras seja contínuo, né? Chegamos ao final de mais um episódio do Ecos do Marajó. Agradecemos a Tainara do Carmo por compartilhar um pouco da sua trajetória e inspirar outras mulheres do Marajó e na Amazônia, por que não? A você, ouvinte, muito obrigado por acompanhar nossas histórias. Continue conectado nos canais Marajoando Cultural e compartilhe com quem valoriza os saberes marajoaras. Até breve!